Galera, esse é mais um vídeo da Sogas 11. Meu nome é Gustavo de Souza. Aqui a gente vai tratar um pouco do segundo laboratório de CES 11, que tem como objetivo a manipulação de listas encadeadas. E a gente tem a tarefa de construir um dicionário com expressões, ou gírias do vocabulário italiano. E aqui, como vocês podem ver, a gente tem alguns exemplos de expressões como bizu, mocado, cancerizar, vibrão. Basicamente, nós temos que implementar um código que tem um vetor, basicamente um vetor que aponta para structs encadeadas de expressões. E dentro dessas expressões, eu tenho listas encadeadas com mais structs com significados de cada expressão. Ou seja, é um vetor que tem uma lista encadeada e cada elemento dessa lista encadeada tem mais listas encadeadas. A ideia também é usar uma função chamada função de dispersão, que baseado no número ASCII de cada elemento da palavra que você vai inserir no dicionário, que tem no dicionário, você atribui um lugar dentro do vetor, ou seja, dependendo das letras que uma palavra contenha, ela, através de um cálculo numérico, com o número ASCII de cada letra, você identifica qual a posição que ela deve ter dentro do vetor. Você vai ter que implementar basicamente 6 funções, sendo que a primeira delas é carregar uma base de dados, que consiste em pegar um arquivo TXT e carregar no seu programa como uma base prévia de algumas expressões e alguns significados. Você tem que fazer uma consulta por expressões, você tem que implementar uma função que consulte expressões, que busque expressões dentro do seu programa e forneça os significados dela no arquivo de saída. Você tem que implementar uma função de inserir um significado novo, que você vai inserir um significado novo a uma expressão que já exista, ou se a expressão que corresponde a esse significado ainda não existir, criar essa expressão dentro do dicionário e inserir o significado. Você tem que criar também a função eliminar um significado, onde você vai basicamente excluir o significado de uma expressão, e se essa expressão possuir mais significados, ela continua existindo dentro do dicionário. Se a expressão não possui mais significado após a eliminação desse significado, você elimina a expressão também do dicionário. Aqui você tem a função 5, que seria eliminar uma expressão, em que você pesquisa a expressão que você quer eliminar no dicionário, elimina ela e seus significados do dicionário. E você tem a função 6, que é gerar uma base de dados, ou seja, você vai pegar tudo aquilo que está carregado no seu programa, ou seja, está nas listas encadeadas, e vai criar um arquivo TXT que vai conter todas as expressões e todos os significados que estavam carregados no seu programa. Esse daqui é um exemplo de um arquivo de entrada, em que você tem o 20, que é um número N usado na estrutura de dados, ou seja, esse número ele vai ser utilizado na hora de eu criar o vetor. O vetor que eu vou criar, ele vai ter, no caso aqui, 20 posições, e essas posições eu vou usar elas na função, esse número 20 também eu vou usar na função de dispersão, que ele entra no cálculo. Esse 9, ele é o número de operações que eu vou realizar com base nesse arquivo de entrada. O 1 aqui já é a primeira expressão, que é a primeira operação, que seria carregar a base de dados. 2, consulta, você vai consultar a bizu aqui. 3 é inserir um significado, no caso o bizu, você vai inserir um significado que se chama prova de anos anteriores. Você vai consultar de novo o bizu, e ele vai fornecer todos os significados da palavra bizu no arquivo de saída. Aqui você tem a operação 4, que vai excluir o significado de bizu, que é prova de anos anteriores. Depois você vai consultar para ver se está certo. E você tem aqui a operação 5, que vai excluir uma expressão, e depois você consulta para ver se ela ainda está lá. E por último, a expressão 6, que vai gerar uma nova base de dados.
Agora vamos ver os exemplos aqui. Essa é a função de dispersão, que é f de x somatório de i até o número de letras que tiver na palavra, do valor da tabela ASCII na palavra, por cento n, ou seja, o resto da divisão por n, que é o número de casas do vetor. Agora vamos ver aqui os exemplos de entrada e da base de dados. Essa daqui é a entrada que a gente vai utilizar para testar o programa. E essa daqui é uma base de dados prévia que contém aí as palavras bizu, que é dica, mocado, pessoa muito calada, mocado, pessoa que não participa de nada. Modaco, que eu coloquei aqui para a gente testar se está funcionando o encadeamento de expressões. Coloquei com o mesmo significado de mocado, mas Modaco não existe. Bizarro, professor de CES 11. Meter gaga, estudar. Câncer, perfeccionista. Cancerizado, excessivamente aperfeiçoado. Suga, atividade que demanda muito tempo. Suga, pessoa chata. Suga, atividade muito difícil. E feijão, que é a piscina do H8. Essa é a nossa base de dados prévia. Agora vamos dar uma olhada no código. Bom, esse daqui é o nosso código. Aqui a gente tem dois typedefs, que são das structs que a gente vai usar dentro do programa. Uma struct basicamente é a struct das expressões, onde ela vai conter a expressão. Ela vai conter um ponteiro para a struct dos significados e ela vai ter um ponteiro para a próxima expressão se ela tiver. E a outra struct é uma struct que vai conter significado e um ponteiro para a próxima struct de significado, se tiver um outro significado. Aqui a nossa função de dispersão, que ela faz aquilo lá de somar os valores da tabela ASCII de cada letra da palavra, da expressão, e fazer um %n para você saber qual é o resto da divisão pelo número de casas do vetor, e isso vai te dar uma posição no vetor. Aqui você tem uma função para criar o vetor com n casas, que ele já vai alocar aqui espaço para... Ele já vai alocar espaço para as expressões, para as structs de expressão. E aqui é a nossa primeira função, que é carregar a base de dados. Basicamente, você vai capturar a palavra no arquivo txt, você vai capturar a linha no arquivo txt que vai conter a palavra e significado, você vai quebrar essa string entre expressão e significado, que tem aquele divisor, que é a barra reta. Você vai pegar a expressão, vai verificar no seu programa se ela já existe no programa. Se ela já existe no programa, você vai para a parte de significado e vai verificar se o significado que você está tentando colocar já existe naquela expressão. Se os dois já existirem, o programa não vai fazer nada. Se não existir o significado, ele vai adicionar o significado. Se não existir a expressão, ele vai adicionar a expressão e significado. Aqui é o caso de não existir a expressão, ele vai alocar espaço para a expressão, vai inserir a expressão e vai alocar o significado dela. E vai colocar o significado. Caso a expressão já exista ou já exista alguma expressão naquela casa do vetor, ele vai verificar se a expressão já existe. Se a expressão já existir, vai verificar se o significado já existe. Se o significado não existir, vai alocar o significado. Tudo isso com for. Implementação de lista encadeada, né? Você ficar usando o pp igual a pprox para percorrer a lista dentro de for e você faz as comparações. As partes das funções elas são muito iguais porque é basicamente você fazer a comparação, ver se já existe. Se não existir, você vai alocar espaço e inserir o significado. Se já existir, você não vai fazer nada. Então você faz a comparação de onde você está querendo.
Se existir ou não existir, você aloca e insere o significado ou a expressão. E é basicamente isso que cada um desses ifs e for faz. Aí a gente vai para a nossa próxima função, que é consultar a expressão. Ele vai percorrer, ele vai pegar a expressão, calcular o número, a função de dispersão dela. Com isso você encontra qual que é a casa do vetor onde essa expressão deveria estar se ela existir. E você vai fazer ali um string compare com cada um dos vetores da lista encadeada de vetores. Se a função, se existir essa expressão dentro do vetor, você vai printar ela, printar todos os significados que tiver nela num arquivo de saída. Ou seja, se encontrar a expressão, você vai procurar lá na lista encadeada que tiver naquela expressão. Se tiver um significado, vai imprimir um significado. Se tiver mais significados, ele vai percorrendo a lista encadeada dos significados e vai printar eles. Aqui a gente tem a função inserir significado, que é quase igual é basicamente igual a carregar a base de dados, só que ela vai pegar, em vez do Sionita, que é a base de dados inicial, ela vai pegar do arquivo de entrada um significado, e ela vai fazer isso uma vez, ao invés de fazer até o arquivo acabar. Então é a mesma coisa, verifica se já existe a expressão, se não existir, aloca espaço e insere ela. Basicamente idêntica a carregar base de dados. Aí aqui a gente tem eliminar significado, que basicamente ela vai fazer o que? Vai pegar o significado que você colocou, vai fazer uma pesquisa no seu programa. Se ele encontrar esse significado, essa expressão e esse significado, ele vai eliminar ela. Se só existir um significado, ele vai eliminar o significado e a expressão. Lógico, sempre lembrando de desalocar o espaço que você tinha alocado antes para inserir o significado ou a expressão. E aqui nós temos a função eliminar a expressão, que vai pegar a expressão, fazer uma busca no programa. Se encontrar a expressão, vai apagar todos os significados da expressão, dando uma desalocação de memória, e depois vai apagar a expressão e desalocar o espaço para a expressão também. E aqui a expressão, aqui é a operação gerar base de dados, que ele vai percorrer todo o vetor e cada lista encadeada do vetor e vai printar no arquivo de saída, e vai alterar a base de dados, que é a Sionita lá, e vai alterar o arquivo de base de dados. E aqui a main, que contém um switch case, que pega lá os números das operações no arquivo de entrada e vai direcionando para cada função. Com base no switch case aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que é o número de operações que a gente tem. E aqui a gente fecha o arquivo de entrada e o arquivo de saída e acabou o programa. Então vamos testar, galera, ver se o programa está funcionando direitinho aí. Lembrando que aqui nós temos o arquivo de entrada e a base de dados prévia. A gente vai ver quais as alterações que vão ter na base de dados e qual vai ser o arquivo de saída. Aí, pessoal, o programa rodou. Vamos ver quais as alterações que a gente teve. Aqui a gente tem a pasta, vamos ver o que mudou no Sionita agora. Como vocês podem ver, vamos seguir também o arquivo de entrada